Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite nosso papo será sobre a situação política incandescente que o Brasil está vivendo, o tarifaço que o Trump vai aplicar a partir do dia 1º de agosto, a situação também da disputa entre o Legislativo, o Executivo, o papel do Supremo Tribunal Federal, a questão da liberdade de expressão aqui no Brasil e, claro, a prisão, a possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para onde está caminhando o Brasil? E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos aqui nos estúdios da BMC um convidado especial, Magno Carl, cientista político e presidente do Livre. Magno, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui na BMC. Boa noite, Carlos. Obrigado pelo convite. Magno, primeira pergunta de rito para todos os meus convidados. Quem que é Magno no mercado em um minuto? Bom, eu sou um cientista político que tem a missão de comandar uma organização que trabalha com políticas públicas no Brasil. Num cenário tão polarizado, é bastante difícil a gente manter o foco nas políticas públicas, manter portas abertas para conversar com políticos de todas as orientações. Nós somos uma organização declaradamente liberal, então nós temos nossa inclinação em favor de uma sociedade aberta, de um mercado livre para a geração de riqueza, e nosso trabalho é tentar fazer com que as políticas públicas brasileiras melhorem, claro, na direção de mais liberdade para os brasileiros. Perfeito. Eu já respondi a minha segunda pergunta aqui, que era o Livres, né? Mas só para o nosso público entender melhor. O Livres, quando que ele nasce, como funciona a atividade do Livre? Vocês produzem papers, aconselham governos. Então, só para contextualizar um pouco mais o papel do Livres. Claro, a gente nasce em 2018, onde quando tivemos uma eleição com bastante candidatos eleitos, tendo uma visão mais liberal. Então, nós trabalhamos diretamente para auxiliar esses novos políticos nessa empreitada no Legislativo, principalmente, e desde então nós fomos desenvolvendo as nossas atividades, seja no preparo de notas técnicas, seja no preparo de análise de políticas públicas e seja também no trabalho de proposição de novas políticas, auxílios a quem está na linha de frente, aí seja como político, seja trabalhando na equipe de político, então o nosso trabalho com assessorias também é muito grande, ou com pessoas que têm vontade de se aproximar da política. Os partidos políticos brasileiros não são muito presentes na vida das pessoas, então, pelos nossos trabalhos nas redes sociais, a gente atrai muitas pessoas que desejam colaborar com a política, seja do lado intelectual, pessoas que são especialistas nas suas áreas e desejam trazer a sua expertise para o campo político, seja de pessoas que desejam saber um pouco mais para talvez eventualmente até se candidatar. A gente também serve como um catalisador dessa energia de pessoas que desejam se aproximar da política e que compartilham as nossas visões liberais da sociedade também. Pois é, antes de entrar então na estrita atualidade, só para entender a sua visão também sobre o liberalismo hoje no Brasil, porque tivemos nos últimos anos uma avançada das forças de direita ou de centro-direita no Congresso Nacional. Bolsonaro foi eleito, mas o Congresso, mesmo quando ele perdeu a eleição em 22, o Congresso Nacional, mesmo em 22, se manteve de direita ou de centro-direita em sua maioria. Mas são forças em grande parte conservadoras mais do que liberais, né? Então a pergunta é, como está hoje o liberalismo no Brasil? Que tipo de liberalismo você está vendo? Porque não existe uma só visão liberal. E o que você espera para as próximas eleições de 2026, na sua visão atual? Qual é o seu feeling para o futuro? Eu penso que o trabalho de construção do liberalismo brasileiro precisa ser um trabalho de longo prazo. Nós vimos uma política brasileira que por muito tempo foi quase completamente dominada por uma visão de economia muito nacionalista, de uma economia fechada, que valorizava muito o mercado interno e virava as costas para o que o mundo tinha a nos oferecer, tanto em termos de mercado consumidor, mas principalmente de competição para as nossas empresas e de vinda de tecnologia, de troca de ideias. Então, as ideias de um mercado mais aberto para o Brasil sempre foram minoritárias. Os brasileiros não entendem muito bem essa visão e os políticos brasileiros, consequentemente, também não entendem essa visão muito bem. A sociedade brasileira é uma sociedade conservadora, vote ela na esquerda ou na direita. Os princípios, no fundo, acabam sendo bastante compartilhados e, por isso, a construção de uma visão política ampla, liberal no Brasil precisa ser de longo prazo. Você está muito correto, nós tivemos avanços significativos, nós temos hoje representatividade no debate público brasileiro, seja na mídia, seja na própria imprensa,
mas seja no Congresso Nacional, mas nós precisamos ver esse processo como o que ele é, um processo. Não há chavinha a ser virada, não há milagre. Nós temos uma população que tem um histórico de baixo interesse na política, de baixo interesse nas ideias, que vota atrás de uma compensação de curto prazo. Então, nós temos um problema aqui, esse problema precisa ser resolvido por um agente do Estado. E para essa população, você introduzir a ideia de uma política baseada em ideias, e que talvez seus efeitos sejam de mais longo prazo, acaba sendo uma novidade. E quando você trabalha numa novidade, seja na política, seja no mercado, você precisa ter um pouco de paciência. Então, nós precisamos nos acostumar que a política vem em ondas. Então, 2018 foi uma eleição muito boa para essas ideias, 2018 menos, 2026 a gente mal sabe como vai ser, mas precisamos entender que esse processo é parte desse processo de amadurecimento dessas ideias no Brasil. Se há 20 anos atrás a gente sonhava em somente existir no debate público, acho que hoje já dá para a gente pensar em como qualificar essa existência para que ela seja mais eficiente, mais efetiva e mais presente também. Acho que a gente pode sonhar em ter mais deputados, por exemplo, senadores, que compartilham dessas visões nos próximos anos. Pois é interessante esse ponto da população, você cita, né, que tem um baixo interesse na política, mas ao mesmo tempo vimos em vários momentos a população sendo muito pragmática e aparentemente demonstrando interesse para, ou preferência para as ideias liberais, mesmo às vezes não tendo as ferramentas ideológicas, né, ferramentas teóricas para isso. Me cito só 2 exemplos. Quando o governo Lula tentou impor a CLT para os entregadores, para quem trabalha com aplicativos de entrega ou também com aplicativos de transporte, teve uma rejeição muito forte que bloqueou esta investida já no primeiro ano do governo Lula e nunca mais se falou desse assunto. Ou também, por exemplo, nas eleições municipais agora de 2022, especialmente aqui em São Paulo, tivemos um candidato, o Paulo Marçal, que aparentava, vamos dizer, propagandeava ideias de empreendedorismo, de sucesso individual, de esforço, claro, com várias críticas que podem ser feitas, mas essa era a mensagem. E ele acabou ganhando nas periferias, que eram tradicionalmente um feudo da esquerda, do PT, etc. Você acha que a revolução liberal no Brasil virá dos Uber, dos motoboys, das periferias e não de Pinheiros, na Vila Madalena, do Leblon, dos bairros nobres ou das faculdades, por exemplo, do centro de estudo? Eu tenho absoluta certeza. Qualquer grande mudança no Brasil precisa vir desses cantos, precisa vir nesses lugares, não virá dos grandes centros, não virá das áreas mais nobres das nossas cidades, virá do convencimento da maioria, a maioria que conseguirá levar os políticos a adotarem essas ideias. Eu não penso que as coisas se movem necessariamente por iniciativa dos políticos. Em geral, os políticos que são especialistas no feeling da população, eles vivem de votos, eles conseguem antecipar as tendências. Então, acho que a evolução em termos de candidatos mais liberais eleitos anda de braços dados com certas preferências da população que acabam por ir por esse caminho. Nós temos uma tradição, até pela falha constante e conhecida do Estado em fortalecer a assistência ou a presença, o oferecimento de serviços públicos para uma camada gigantesca da população, nós temos a presença de uma certa desconfiança muito forte no lado da população, acreditando que as mudanças na sua vida vêm do seu esforço, ninguém vai vir aqui te ajudar. Então, as camadas de classe média e classe alta no Brasil podem contar com o Estado para uma série de serviços. Quem é mais pobre sabe que no máximo por uma emergência, mas que em geral a mudança na sua vida vai vir do teu próprio esforço. Você que não tome a iniciativa de estudar para você ver se alguém vai vir aqui te ajudar. Você que não corra atrás do emprego para você ver se alguém vai vir aqui te ajudar. Então, isso, claro, cria uma ressonância muito forte. Mas o sucesso político dessas ideias não vem só dessas ideias existirem na população. Vem de uma estrutura que possa transformar essas inclinações, esse feeling, em votos. E acho que ainda é uma coisa bastante rudimentar. Você ter a capacidade de transformar ideias que estão numa base em voto é uma capacidade bastante refinada. Muitos poucos partidos no Brasil conseguem capitalizar sentimentos de uma base para votos. Então,
acho que a gente ainda está vendo a mudança em termos do estabelecimento de uma estrutura que consegue se comunicar, por exemplo, com os entregadores, consegue se comunicar com vastas camadas que hoje não desejam mais ser CLT e transformar isso em votos, transformar isso em atividade política que leve à eleição de pessoas. Senão, nós temos um feeling muito disperso que, quando chega na época da eleição, eles acabam por serem distribuídos em diversas candidaturas que podem até, de uma forma ou de outra, incorporar em suas plataformas algumas dessas demandas, mas que não atuam de forma organizada. Eu acho que isso parte da sociedade civil, então nós precisamos de outras estruturas na sociedade civil que consiga fazer essa interlocução, mas também passa pela melhora das estruturas político-partidárias no Brasil, que são tradicionalmente muito frágeis. Claro, mas último ponto, só para terminar esse bloco, uns 2 minutinhos. Ao mesmo tempo, estruturas partidárias, ou seja, um partido que consiga captar esse sentimento, essa vontade de liberalismo que vem da base da população, ao mesmo tempo os liberais são muito briguentos, são muito divididos entre eles, né? O panorama político brasileiro tem mais briga entre a turma liberal, entre eles, do que com outras forças políticas. Por que, na sua opinião, os liberais são tão divididos, são tão briguentos e isso acaba enfraquecendo? E como superar esta situação? Muito rapidamente, eu acho que tem uma origem do intelectualismo que baseia essa tradição liberal no Brasil, são pessoas que se formaram pela leitura de livros e não pela atividade política. É na atividade política que se aprende a fazer acordos, a encontrar meio termo, a encontrar formas de avançarmos juntos sem que nós nos destruamos mutuamente. Mas no debate de ideias, não. No debate de ideias eu tenho a minha ideia, você tem a sua, e nós tentamos ganhar um do outro. Outras tradições políticas acho que tiveram uma vivência na política um pouco maior, na política partidária, e conseguem lidar com essas diferenças. Eu, pessoalmente, tenho a posição de que eu não brigo para dentro. A gente já é muito pequeno. Não me interessa ser a maior torcida organizada de um time pequeno. Eu quero brigar as grandes brigas e discutir as grandes discussões. As nossas pequenas diferenças são muito menos importantes do que as grandes diferenças que a gente tem com outros setores do Brasil. Mas você acha que em 26, numa perspectiva de uma eleição que será polarizada, que será complicada, teremos um clima, daqui a pouco falaremos sobre isso, existe a possibilidade que os liberais se unam em volta de uma candidatura única das várias tendências, ou também teremos uma dispersão desse mundo liberal nos vários partidos que compõem o panorama brasileiro? Eu acho que por termos várias visões de liberalismo, nós inevitavelmente teremos uma dispersão. Mas acho que há possibilidades grandes de, num segundo turno, por exemplo, a depender do cenário, nós termos menos divisões em 2026 do que tivemos em 2022, por exemplo, quando Lula e Bolsonaro se enfrentaram. Perfeito. Vamos continuar a falar sobre esse assunto, mas antes disso, rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos e já voltamos aqui no nosso BMC Talks com Magno Carlo, presidente do Livres. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre a situação da política no Brasil, um panorama bastante complicado e para onde estão indo as forças liberais em direção de 2026. Estamos aqui nos estúdios da BMC com um convidado especial, Magno Carlo, presidente do Livres e cientista político. Magno, a gente falou sobre essa tendência dos liberais em se dividirem. Eleição de 26 vem aí. O que você acha que vai acontecer? Qual que é a sua previsão? Claro, tudo pode acontecer até lá, porque 1 ano e meio, basicamente, menos do que 1 ano e meio, é muito tempo nesse Brasil tão intenso, né? Vamos dizer assim, esse momento tão intenso da história do Brasil. Mas o que você está vendo em um momento em que temos um governo fragilizado, um Congresso cada vez mais hostil, uma carga tributária que está tentando ser aumentada pelo Executivo, o Executivo faz resistência, o Judiciário interfere e acaba aumentando com uma canetada, problemas com os Estados Unidos também. Qual a sua avaliação, o seu diagnóstico para a situação política do Brasil em 2025? Nós temos um governo que tem muitas dificuldades, nós temos um governo que é impopular, que tem dificuldades com o Congresso Nacional, que tem dificuldades em se financiar
e temos uma oposição que tem dificuldades de se focar na questão política, de derrotar um governo muito impopular. A minha visão para os próximos meses é muito baseada no que pode acontecer a partir da relação da política com o judiciário. Se não tivéssemos a situação como temos hoje, de passarmos boa parte do tempo e termos boa parte do noticiário político debatendo questões de justiça, eu lhe diria que nós temos uma oposição que está muito forte para derrotar um presidente que está no cargo, talvez a oposição que mais tem a condição de derrotar um presidente no cargo, talvez em mais condições até do que nós diríamos em 2021 a respeito da reeleição de Bolsonaro em 2022. Nós temos um governo que precisará entregar mais notícias para a população em termos de tributação para que suas contas sejam minimamente equilibradas. Houve um grande desgaste na taxa das blusinhas logo no início do governo, porque o governo precisava entubar o desgaste para obter mais receita. Precisava agradar boa parte de um setor no Brasil que se sentia ameaçado com essas compras que o brasileiro faria. Um governo que foi contra o próprio interesse político, porque precisava, de alguma forma, naquele momento, de forma emergencial, tomar aquelas atitudes. Isso não diminuiu ao longo do mandato, porque a necessidade de se buscar receita continua sendo muito grande, porque esse é um governo que não consegue falar para a sua base que precisa gastar menos. Então, como a discussão de gastar menos é proibida no governo, como é politicamente inviável se falar em gastar menos, a única saída para eles é buscar mais receita. Então, nós tivemos recentemente a discussão do IOF, que poderia ter sido qualquer outra medida, depois o governo tentou maquiar a discussão do IOF como sendo uma discussão de justiça tributária, uma questão redistributiva, mas por bastante tempo durante esse debate o governo deixou muito claro que era uma questão de arrecadação, e que se não fosse o IOF seria uma outra coisa. E não conseguiu avançar com o IOF porque nós temos, primeiro, uma sociedade que não aguenta mais pagar impostos, não aguenta mais pagar mais impostos do que já paga, e temos um Congresso que não deseja dar essa má notícia à sociedade, ou pelo menos não dessa forma, porque o mesmo Congresso depois foi lá, aumentou o número dos deputados. Um governo que tem dificuldade de viabilizar politicamente a sua agenda de sobrevivência econômica terá muita dificuldade daqui para frente, principalmente que nós temos, nos anos eleitorais no Brasil, a tradição do governo gastar mais. Esse governo, saiu um estudo recente do próprio Tesouro, precisará de 80 bilhões para se viabilizar no ano que vem, para equilibrar as contas no ano que vem, para cumprir o que o próprio governo prometeu. Então, imagina, se nós temos tanta dificuldade para arrecadar 12 bilhões, mais ou menos, no IOF, como se viabiliza 80 e poucos bilhões no ano que vem? Então, há uma dificuldade imensa. Apesar disso, a gente tem ainda uma oposição que dedica talvez 80%, 90% do seu tempo a discutir questões de justiça, sem fazer juízo de valor de ser útil ou não, de ser importante ou não, mas pensando do lado político, há uma eleição a ser ganha e há muito pouca atenção sendo dada a essa eleição nesse momento. Nós temos, claro, alguns governadores tentando se viabilizar, nós temos o Zema recentemente lançou sua candidatura, há muita discussão sobre a candidatura do Tarcísio, mas me surpreende o pouco de trabalho e de organização que tem sido colocado numa eleição importantíssima quando o ano que vem, por uma oposição que tem uma chance bastante significativa de derrotar o governo. Mas você esperava isso tudo do governo Lula? Porque, assim, muitos economistas, liberais inclusive, muitos operadores da Faria Lima, muitas pessoas que vivem no mercado financeiro, muitos ex-ministros da Fazenda, inclusive, ex-presidentes do Banco Central, declararam em 22 abertamente o voto no Lula. O caso do Armínio Fraga ou do Meirelles é exemplar, né? E os dois, poucos meses depois da eleição de Lula e da posse do presidente, declararam o famoso boa sorte, né? Ficou até famoso boa sorte day, e o agora estou com medo.
Você esperava? Você acha que a turma esperava isso tudo? Ficou iludida? Achava que ia ser diferente? Tinha informações de um lado e depois o governo mudou quando se encontrou no poder? O que aconteceu? Foi um estelionato eleitoral? O que aconteceu e o que vai acontecer com essas mesmas pessoas, você acha, na próxima eleição em relação ao Lula, ao governo Lula? Os políticos manipulam muito bem as expectativas e esperanças das pessoas. A decisão do voto, em geral, é uma parte racional, talvez a menor parte seja racional, e a maior parte da decisão de voto é baseado nessas expectativas e esperanças. Quando alguém projeta um certo governo, você vai tentando capturar durante a campanha as sinalizações de possibilidades daquele governo daqui para frente. O Brasil não tem uma tradição de planos de governo. Não temos a tradição de que, olha, nós temos um partido com um projeto e que esse projeto é a nossa preparação para ser governo. Na Alemanha, por exemplo, nós temos partidos que fazem seus manifestos eleitorais e depois, quando eles fazem uma coalizão, eles sentam e fazem um outro manifesto eleitoral. Contrato de governo. Isso, um outro contrato de governo em que ali, olha, o do meu partido está revogado, o do seu partido está revogado, nós vamos fazer um novo contrato para que as pessoas saibam o que se resultou desse acordo. O Brasil não tem nem a tradição de divulgar planos de governo. O TSE exige, mas os planos de governo que são divulgados são muito rudimentares. Ninguém acha que aquilo vai ser o plano. Então, muitas coisas se baseiam nas expectativas, nas esperanças. E havia uma expectativa de que o Lula seria o Lula que recomendou Meirelles a Dilma, por exemplo, ou o Lula que manteve Meirelles 8 anos como o seu presidente do Banco Central. Havia a expectativa que seria um Lula que, entre quatro paredes, criticava a política econômica de Dilma Rousseff, e não que seria o Lula que aprofundaria as políticas econômicas de Dilma Rousseff. O que mudou? O que você acha que mudou nesse meio termo, assim, entre Lula, a expectativa Lula e a realidade Lula? 2 anos de cadeia. Acho que 2 anos de cadeia tem o potencial de transformar um político antes reconhecido pela negociação como alguém que possa se ver como um injustiçado, que possa se ver como alguém que foi traído por alguns operadores e que também se encontre com menos paciência para certas negociações do que tinha anteriormente. Um político que eu fui preso, eu passei quase 2 anos na cadeia e agora eu vou fazer do meu jeito. Eu fui reabilitado pelas urnas, o eleitor me colocou aqui de volta e agora eu vou fazer do meu jeito. Acho que muito mais do que uma reação ao que foi o governo Bolsonaro, que a esquerda tenta mostrar que, olha, não, o governo Lula acontece dessa forma porque nós temos um Congresso de centro-direita e nós temos a herança de um governo Bolsonaro. Eu não acho que é isso. Eu acho que é um Lula revitalizado pela reabilitação que as urnas o deram depois de 2 anos na cadeia. E um sistema que talvez, na visão dele, tenha o abandonado nos seus momentos mais difíceis. E o entorno dele, você acha, só para terminar o diagnóstico sobre o governo Lula 1 e 2 tinha personalidades do PT que tinham feito 30, 40 anos de militância, de negociações, né, nos sindicatos bancários, nos sindicatos metalúrgicos, entre outros. O próprio Jair Dirceu tinha uma história política também muito longa, anos no Congresso também, entre outras coisas. Então, Palocci, Dirceu, Gusquem, entre outros. Essas pessoas ou estão presas, ou estão mortas, ou estão fora da vida política ativa. Você acha que o entorno do Lula mudando com a nova geração do PT que chegou ao poder e que hoje é governo, influenciou o presidente nessas escolhas? Certamente. Me parece ser uma geração que tem muita dificuldade em conversar com o Lula como um par. E sim que chegou ao auge da sua vida política com o Lula mito. Não o Lula da caravana da cidadania nos anos 90, não o Lula com quem militaram ombro a ombro, como foi o caso de, por exemplo, o Zé Dirceu. O Zé Dirceu foi o responsável de trazer o PT para o centro. Foi o responsável de construir o PT do final dos anos 90, o PT que trouxe o PL para ser vice da chapa do Lula em 2002. Ele foi o responsável por criar esse PT de centro-esquerda.
É claro que a relação dele com o Lula era diferente. O Palocci tinha sido prefeito de Ribeirão Preto, foi ele que introduziu parceria público-privada na prefeitura petista, que privatizou o serviço do lixo. Havia uma série de experiências de pessoas que viam o Lula, se não como um igual, mas um Lula que não era um mito ainda. O PT tem muita dificuldade de se renovar, inclusive em termos de idade. Hoje, o PT tem a bancada mais velha da Câmara dos Deputados. Teve o grupo de candidatos mais velho na eleição de 2022. Imagina, para alguém há 20 anos atrás, você dizer que o PT será o partido mais velho da Câmara dos Deputados. Seria muito difícil alguém acreditar nisso, porque o PT era um partido de juventude. E hoje essa é a realidade. É um partido envelhecido, por um lado, e também com muita dificuldade de trazer novas lideranças, inclusive para suceder o próprio Lula. Pois é, só para terminar esse bloco também, para onde foi a juventude, especialmente aquela de esquerda, né, que a gente vê nas faculdades públicas e privadas também, nos movimentos sociais, para onde está indo a juventude de esquerda e para onde está indo a juventude em geral? Será que a juventude no Brasil está se tornando também liberal, conservadora, está tendo essa tendência da sociedade também nas camadas mais jovens da população brasileira? Sim, nas camadas mais jovens e também nas camadas mais pobres. Talvez esse seja o melhor início dessa resposta. A juventude hoje se diversificou em termos de preferências políticas. Então, nós temos hoje jovens que não se identificam como esquerda, sendo a maioria, jovens de centro-direita e de direita. A direita aprendeu a falar com os jovens e essa é uma novidade dos últimos 20 anos. Anteriormente, quando eu entrei na faculdade no início dos anos 2000, não havia juventude que não fosse, pelo menos juventude ativa na política, que não fosse de esquerda. Então, essa é uma novidade. E, em segundo lugar, as próprias rusgas internas dentro da esquerda, a gente falou muito das rusgas liberais, mas as rusgas na esquerda também existem, geraram um PSOL que tem conseguido capitalizar esse voto jovem e essa renovação de quadros políticos. O PSOL tem bastante entrada nas câmaras de vereadores, por exemplo, inclusive de cidades muito importantes, como Rio e São Paulo, com políticos muito jovens, que conseguem se comunicar hoje com os jovens de uma forma melhor do que consegue se comunicar o PT, que talvez nos últimos 20 anos, desde que assumiu a presidência pela última vez, passou a ser um partido focado nos grandes temas e nas grandes articulações e tenha deixado esse flanco à esquerda para ser ocupado pelo PSOL. Mas só também para ultimar, temos 2 minutinhos. Então, o futuro da esquerda, na sua opinião, será muito mais uma esquerda radical, um PSOL que vai se tornar o partido hegemônico na esquerda, e como isso vai alterar o espectro político? Porque quando a gente tem uma força, um espectro político, um dos dois lados, muito radical, a natural consequência é que o outro lado também se radicalize. Então você acha que isso vai levar ao aumento ulterior da polarização, não só em 26, mas em 30, em 34, nas próximas eleições? Eu acho que a gente vai ter que acompanhar como o eleitor brasileiro vai seguir reagindo à polarização. Se o eleitor vai continuar engajado nos polos ou se vai se cansar dessa mobilização permanente e vai retornar para uma política da centro-esquerda versus a centro-direita. Eu acredito que nós continuaremos a ter o PSOL na extrema-esquerda, nós continuaremos ter setores do bolsonarismo na extrema-direita, mas a gente precisa saber para onde o mainstream da esquerda vai. Me parece que o PT foi demais para a esquerda nos últimos anos, talvez resultado, inclusive, do comportamento do próprio Lula, mas me parece que o futuro dessa esquerda é caminhar um pouco mais para o centro e também o futuro dessa direita, que hoje está consolidada em eleitores de Jair Bolsonaro, possa ser um caminhar um pouco mais para o centro e termos de volta um equilíbrio de centro-esquerda e centro-direita e termos, claro, os extremos sempre estarão lá, mas de forma minoritária, empurrando um pouco as fronteiras do debate político. Perfeito. Vamos continuar a falar sobre esse assunto daqui 2 minutinhos, rapidíssimo intervalo, já voltamos com o nosso BMC Talks com Magno Carr, presidente do Livres. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre política no Brasil, no mundo, o que está acontecendo com o nosso país,
quais as influências também que vêm do exterior e como podem influenciar o panorama político brasileiro. Estamos aqui nos estúdios da BMC com Magno Carr, presidente do Livres. Magno, a gente estava falando sobre a situação dos partidos no Brasil, como é difícil ser liberal também nesse contexto, as brigas internas ao movimento liberal, mas também a outras forças políticas. Lá fora, os liberais estão tendo experiências diversas, porque as forças de direita ou de centro-direita que estão ganhando as eleições na Europa, nos Estados Unidos, ou que poderiam ganhar as eleições, por exemplo, no Canadá ou na Austrália, agora as coisas estão mudando com o Trump também, não necessariamente, ou quase nunca, na verdade, são forças liberais. São forças conservadoras e muitas vezes acabam brigando, acabam se distanciando do liberalismo. Exemplo, no Reino Unido, o Partido Liberal, o Lib Dem britânico, desapareceu de fato da Câmara Baixa, do Westminster, da Câmara dos Comuns. Lá na Alemanha também, o Partido Liberal governou com uma coalizão junto com o Partido da Social-Democracia Alemã, ou seja, com a esquerda, e com os verdes, que podemos dizer de extrema esquerda ou, não sei, sui generis. Na França também, e hoje, depois da última eleição na Alemanha, onde ganharam os conservadores e os ultraconservadores da AfD, o Partido Liberal Alemão saiu do parlamento, saiu do Bundestag. Na França temos o Emmanuel Macron, que é presidente da República, também de um partido que ele mesmo criou, notoriamente liberal, mas que está tendo fortíssimas dificuldades porque ele é minoria na Câmara, na Assembleia Nacional e não consegue governar. Agora teremos somente um outro governo que vai cair na França nas próximas horas. Por que hoje, na sua opinião, é tão difícil ser liberal, não só no Brasil, mas no mundo? E por que os liberais estão se aliando em várias configurações com os partidos de esquerda? É uma boa pergunta e acho que a resposta não é simples. É parte de um processo em que os liberais, que são minoria em todos esses partidos, em todos esses países que você citou, os partidos liberais são minoria. Não tem força para eles mesmos criarem uma coalizão de governo e acabam indo a reboque. O Partido Liberal na Alemanha foi por muitas gestões a reboque da CDU, dos conservadores, e acabou por optar por participar de uma coalizão com os social-democratas e com os verdes, que acabou por ser dizimado. Mas brigavam dia sim, dia não, né? Especialmente sobre questões fiscais. Por questões fiscais. O governo cai por conta de uma discussão fiscal, que o Partido Liberal sai do governo, o governo cai, mas o próprio Partido Liberal também já tinha feito uma coalizão com o CDU, que gerou a saída do seu parlamento lá atrás, em 2013. Então, acho que também é um problema nosso. É um problema nosso dos liberais de comunicar de forma muito clara qual é a nossa visão para as questões da sociedade. Se você passa muito tempo a reboque de forças maiores, e não nos enganemos, né? A configuração básica das políticas no mundo é termos uma força grande à esquerda, uma força grande à direita, e os liberais ficando no meio, nos países parlamentaristas, em geral, se coalizam com um, se coligam com o outro, e tem muita dificuldade de comunicar a sua própria visão. E aí, uma vez que você anda a reboque, você fica sujeito às variações que acontecem dentro desses próprios campos. Na direita, nós tivemos a direita que caminhou para o conservadorismo, muito mais forte. Na Inglaterra, nós tínhamos o Partido Conservador, que foi o Partido Conservador que levou a Westminster o casamento gay, por exemplo. Hoje, o Partido Conservador britânico está sendo dizimado pela direita, pelo Reform. Então, as grandes forças passam por desafios entre elas o tempo todo. E nessas brigas, as forças minoritárias acabam sofrendo mais. Então, quando nós temos governos mal avaliados, como foi no caso da Alemanha, quem é minoritário na coalizão acaba se ferrando mais, foram os liberais. Quando nós temos instabilidade dentro dos grandes polos políticos, a distância acaba ficando um pouco maior. Então, na direita, nós temos um sentimento, principalmente na Europa, de um refluxo a respeito da abordagem em relação à imigração, por exemplo, que nós tivemos na década passada. Então, isso fortalece muito o discurso de partidos como o Reform no Reino Unido e a AfD na Alemanha, e nós temos visto isso nos Estados Unidos também, no Partido Republicano. É natural que
os liberais fiquem um pouco atordoados porque os seus parceiros preferenciais das últimas décadas estão mudando. Então, por que nós acabamos vendo alguns partidos liberais governando, por exemplo, com a esquerda? Porque nós vemos uma direita que se afasta tanto deles que eles acreditam que talvez esses outros parceiros aqui à esquerda não estejam tão distantes assim de mim. E aí podem acabar por quebrar a cara, como o FDP na Alemanha acabou por quebrar a cara, entra num governo com os verdes que tem uma visão de mundo fundamentalmente diferente e você não consegue, mesmo com o contrato de governo que a gente tinha falado, você não consegue alinhar essas expectativas. Ao mesmo tempo, nós temos liberais que se aliam a essa direita nativista, conservadora, anti-imigração, em alguns casos anti-livre mercado, e também acabam por quebrar a cara. Muitos liberais acreditavam em Trump, ao menos como uma alternativa às políticas do Partido Democrata, e agora tem que lidar com um governo que toma atitudes, muitas vezes, abertamente antiliberais. Então, eu diria que é um problema nosso, em termos de articularmos melhor a nossa visão de mundo, mas também um problema que atinge uma minoria quando as maiorias ou os grandes campos enfrentam suas próprias instabilidades e suas próprias mudanças também. Acho que é justo dizer que os partidos de direita enfrentaram mudanças internas nos últimos anos e que acabam sobrando para os parceiros minoritários. Mas também, os partidos liberais no mundo inteiro, eles tentam, e no Brasil não é diferente, tentam juntar muitas vezes pautas que são tradicionalmente de direita, por exemplo, a responsabilidade fiscal, com questões mais ligadas a um campo progressista, como, por exemplo, casamento gay, você falou, ou, de um lado, a meritocracia, que é uma pauta tendencialmente ligada à direita, que é mal digerida pela esquerda, e, por outro lado, a liberalização das drogas, por exemplo, que é anátema para a direita. Como é possível ser compatível com os dois lados, né? Não será o destino dos liberais, não será a extinção por causa da impossibilidade de se aliar com um lado ou com o outro, ou se limitar à irrelevância política muitas vezes, né? E especialmente, e a segunda pergunta ligada a essa, na configuração atual da sociedade brasileira, onde temos uma população cada vez mais evangélica, onde a religião é cada vez mais importante e relevante na vida das pessoas, você não acha que os liberais abertos a ideias como essas, mais progressistas, não são condenados à extinção, porque esta população não vai aceitar esse tipo de posicionamento mais progressista em termos de costumes? Eu acho que é um desafio para quem precisa de voto, nesse momento. É uma coisa a gente pensar, bom, a sua firmeza intelectual depende ou não depende da onda dos eleitores. Para quem depende de voto, sim. E aí é um desafio muito presente. Como você navega numa sociedade que basicamente quer saber se você é Lula ou Bolsonaro com uma outra agenda? É muito difícil. Você pode fazer o argumento intelectual, o argumento de que, olha, você pode discordar de mim, você pode achar que a única questão que existe no Brasil hoje é Lula ou Bolsonaro, mas a nossa visão é que há uma série de outras questões por aqui. O eleitor pode muito bem olhar para você e falar, muito obrigado, vou votar em outra pessoa. Esse é um desafio para quem precisa de voto. E, estando na sociedade civil, eu me solidarizo com meus amigos e colegas de trincheira que precisam pedir votos a cada 2 anos, porque, neste momento, você pode estar vendendo um produto que o eleitor não está interessado em comprar. Para quem está na sociedade civil, o nosso trabalho é em um outro timing. Nós estamos pensando no médio e no longo prazo. E nós já tivemos ondas diferentes no Brasil. Quando o Lula é eleito em 2002 e passa 2 mandatos super popular, você questionar as políticas do PT era um suicídio, se não eleitoral, certamente social. Você dizer, não, olha só, nós precisamos ter uma conversa sobre privatização, nós precisamos ter uma conversa sobre algumas práticas do PT. Era muito difícil você se comunicar com o eleitor, porque o Lula tinha 80% dos votos. Mas quem está na sociedade civil pode fazer esse argumento de longo prazo. Então, nós podemos conciliar essas visões porque nós investimos num eleitor que hoje talvez ainda não seja o meu eleitor. É um cidadão que está formando a sua visão. Para quem deseja pedir votos, há 2 questões. Uma questão estratégica. Como que você organiza a sua agenda de forma a ganhar a confiança desse eleitor, mesmo que ele discorde de você em alguma pauta.
e, por outro lado, para os liberais, que são, em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo, que tem essa visão de uma visão social, de uma sociedade mais aberta e tolerante e uma política de livre mercado, fazer coalizões temporárias, fazer coalizões com pessoas que naquele tema são seus parceiros. Olha, nós estamos discutindo a possibilidade da cannabis medicinal, os meus parceiros são um. Nós estamos discutindo a possibilidade da educação domiciliar ou de livre mercado, de derrubar tarifas para que a gente possa se inserir melhor no mercado mundial. Os meus aliados são outros. Quem é minoria não pode se dar ao luxo de dizer ou é a minha agenda completa ou não é nada, porque você possivelmente vai acabar com nada. Pois é, vai ser complicada essa gestão, né, do dia a dia, especialmente com o eleitorado que a gente falou, não está tão preparado e tão interessado nessas nuances políticas. Mas só para terminar esse bloco também, então, você acha que o Partido Novo, que é um partido que surge com uma pauta declaradamente liberal, o frente único partido declaradamente liberal no Brasil, essa tendência que o Novo está tendo de ir mais em direção da centro-direita ou da direita, defender, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, faz sentido do ponto de vista eleitoral, mesmo se acaba afastando eleitores liberais, mas com uma visão mais progressista em relação às temáticas morais, né, às temáticas de costume? Claro, quem precisa de voto tem que ir atrás do voto. Quem faz o trabalho intelectual, faz o trabalho intelectual. Um partido político tem que tomar algumas decisões ao longo da sua trajetória. Quando você pensa no futuro de médio prazo de um partido, você pensa estrategicamente a forma que você divulga suas pautas. No Brasil, acontece um fenômeno que acelera alguns processos, que é a cláusula de desempenho. Na próxima eleição, 2,5%, em 2030, 3%. O partido que não atinge essa cláusula terá muita dificuldade em se viabilizar. Então, a situação para um partido político hoje é: você precisa se viabilizar eleitoralmente ou você faz uma fusão com outro partido para que os dois juntos se viabilizem. Então, há uma diferença entre quem faz uma política de identificação ideológica com um certo eleitorado minoritário, como a gente já conversou aqui, e um partido que precisa fundamentalmente sobreviver. Então, se o teu objetivo passa a ser apenas de curto prazo, e com a cláusula de desempenho não há outro objetivo disponível para um partido hoje, a não ser o de curto prazo, porque precisa sobreviver, não me parece haver, pragmaticamente, qualquer alternativa além de tentar se comunicar com mais eleitores. Quem está na sociedade civil tem o privilégio de poder dizer: eu vou defender a legalização da maconha e vou defender o livre mercado. Se ninguém votar em mim, tudo bem, o meu negócio é a divulgação das ideias. Quem está na seara política partidária precisa de voto e precisa falar com o eleitor. Perfeito. Vamos continuar a falar sobre esse assunto, mas ultimíssimo intervalo, vamos para o nosso próximo bloco em 2 minutinhos. Não saia daí, voltamos já já com Magno Carlo, presidente do Livres. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre a política brasileira, o cenário político para 2026, o que está acontecendo nesses dias tão intensos, tão cheios de notícias e poderiam mudar também a situação, a conjuntura política no Brasil. Estamos aqui nos estúdios da BMC com Magno Carlo, cientista político e presidente do Livres. Magno, falando um pouco da atualidade, da estrita atualidade, o ex-presidente Jair Bolsonaro está prestes a ser preso, já foi imposta a tornozeleira eletrônica, o ministro Alexandre de Moraes deu limitações muito rígidas de movimento e até mesmo de liberdade de expressão, de poder se comunicar não apenas com o seu filho, que está nos Estados Unidos, com o Eduardo Bolsonaro, mas também com os seus compartidários e com os seus eleitores também, não pode falar nas redes sociais. Qual a sua opinião sobre a atuação do Supremo nesse caso específico e também as críticas que o ministro Alexandre de Moraes está recebendo, até mesmo de seus próprios pares, como o ministro Fux, que disse que essa atuação está violando a cláusula pétrea da Constituição que prevê a liberdade de expressão? As fronteiras de atuação das instituições precisam ser bem postas, bem demarcadas,
porque a gente sabe muito bem, a gente sabe há mais de 300 anos, que a falta de limites ao poder leva ao exercício ilimitado do poder. Quando se politiza a atuação de uma corte, a gente faz com que as interpretações a respeito da atuação dessas cortes também seja politizada. Então, o Brasil hoje tem muita dificuldade de refletir sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, porque a reflexão sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal está sendo confundida com uma reflexão sobre a política na qual o Supremo Tribunal Federal interfere. Me parece muito claro que a suspensão da liberdade de expressão de um réu é uma questão muito grave. Mas a sociedade brasileira tem dificuldade de discutir a gravidade da liberdade de expressão para alguém que não foi condenado ainda, porque a pessoa que não foi condenada ainda é Jair Bolsonaro. Nós, infelizmente, precisaremos passar por mais alguns ciclos desses para que as pessoas, na melhor das hipóteses, consigam pensar na atuação do judiciário brasileiro sem a pressão dos interesses ou das inclinações ou das preferências políticas de cada um de nós. Nós precisamos ter a capacidade de refletir sobre como o Supremo Tribunal Federal passou a ser um agente político no Brasil, como que isso aconteceu, como que a política convidou o Supremo Tribunal Federal a fazer parte do debate da política e quais são os problemas que isso gera, não só para a sociedade brasileira, mas para a própria política brasileira. Nós temos, nos últimos anos, uma política incapaz de resolver os seus próprios problemas, que sai de uma votação no Congresso Nacional derrotada e imediatamente aciona o Supremo Tribunal Federal para que resolva as suas questões. E aí há uma série de temas muito diversos entre si que acabam no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma imprensa que, na ânsia de prover conteúdo 24 horas por dia à população, recorre aos ministros do Supremo Tribunal Federal para que hajam como analistas políticos que comentem as decisões do Congresso Nacional. É óbvio que isso é notícia, mas é óbvio também que os ministros não deveriam se manifestar, porque eles são parte fundamental do segmento do respeito às regras do jogo. Como acontece lá fora, né? Onde os ministros da Corte Suprema falam só nos autos e não dão entrevistas. E você mal sabe o nome deles, né? No Brasil, a gente passa por uma situação muito sugêneres, que é de conhecer os 11 ministros mais do que os 11 titulares da Seleção Brasileira de Futebol. E isso deixou de ser uma hipérbole há muito tempo. Talvez desde o julgamento do Mensalão. Nós tivemos uma constante e crescente popularização dos rostos e das falas dos ministros do Supremo Tribunal Federal que se sentiram prestigiados por essa visibilidade e passaram a exercer um papel cada vez maior e, de novo, em parte porque o exercício do poder é muito prazeroso e, em parte, porque eles foram convidados pela política para resolverem os problemas da política. Nós já tivemos ministros impedindo o presidente Dilma de nomear um ministro porque ele achou que era para tal. É prerrogativa do presidente da República nomear ministros. E nós já tivemos o STF interferindo nisso. O STF, a partir daí, vai interferindo em muitas outras coisas. Mas, de novo, o calor da política faz com que a gente não tenha o distanciamento para analisar a gravidade de uma coisa, como você impedir um réu de se manifestar. Um réu de se manifestar. E quem era o réu faz com que esse julgamento fique cada vez mais difícil de ser feito. Mas então, na sua opinião, porque estamos infelizmente com o tempo limitado, esse sim que é tirano aqui, na sua opinião, no Brasil estamos vivendo ainda uma situação de democracia plena ou estamos degringolando para um regime diverso? Não para uma ditadura escancarada como temos
na Venezuela, na Nicarágua ou em outros regimes, ou em qualquer ditadura da África Central, ou na Coreia do Norte, mas para um regime onde os abusos, os excessos da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, estão levando, não apenas por uma questão de ego ou por uma questão de interferência política, mas também a questão muitas vezes de questões de interesses econômicos também, né? De até esposas do Supremo. Você não acha que estamos degringolando para um regime onde o judiciário se torna o poder único, muitas vezes, acima dos outros dois? E para onde isso nos levará? Nós temos uma estrutura institucional que não contava com o Supremo Tribunal Federal disposto a exercer tanto poder. E que hoje não conta com instrumentos para fazer com que essa instituição retorne ao seu lugar devido. Nós não temos instrumentos parecidos ou tão presentes para o controle do judiciário como nós temos para o legislativo e para o executivo. E não é por coincidência que nós temos os super salários no judiciário, de uma forma que temos hoje em muito menor escala no legislativo e no executivo. A cada 2 anos, os membros do executivo e do legislativo precisam se colocar para avaliação popular. O judiciário não precisa. E nós precisamos refletir sobre o risco de se colocar cada vez mais poder e funções em um poder que não deve satisfações à população e que não está aberta ao escrutínio popular. Nós não podemos fazer isso, porque esse é um desequilíbrio gravíssimo nos nossos 3 poderes. E nós podemos passar aqui o resto da vida discutindo os desequilíbrios que estão ocorrendo hoje entre o executivo e o legislativo. Estão lá discutindo quem tem poder, quem não tem, as emendas, quem gasta o orçamento, quem não gasta. Mas nós hoje temos um poder com muito mais poder do que a Constituição pensou que ele teria e que está cada vez mais disposto a exercer esse poder. Então, mesmo que eu não ache que estamos num quadro de ditadura, nós estamos caminhando para um quadro de absoluto desequilíbrio entre esses poderes, porque a justiça guarda uma ascendência significativa sobre o exercício do poder pelo poder executivo e sobre o exercício do poder legislativo. As decisões desses 2 poderes são escrutinadas pelo poder judiciário. E se o poder judiciário decide exercer esse poder da forma política, da forma de organizar a política, que seja, nós temos um desequilíbrio bastante ameaçador para as instituições brasileiras. Só esse assunto mereceria mais do que um talks, né? Vários, até um curso de graduação. Mas, infelizmente, teremos que encerrar, porque o nosso tempo aqui se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo Magno Carr, presidente do Livres e cientista político, por ter estado conosco. Foi um prazer. Volte sempre. Obrigado pelo convite, Carlos. Foi um prazer. E, com certeza, voltaremos a falar sobre esse desequilíbrio entre os 3 poderes aqui no BMC Talks. Nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.